Aprender uma nova língua pode ser um desafio emocionante, mas também pode ser uma tarefa bastante difícil. Existem muitos fatores que podem tornar uma língua difícil de aprender, como a complexidade da gramática, a estrutura das frases, a pronúncia e o vocabulário. Para os falantes de português brasileiro, alguns idiomas podem parecer especialmente difíceis de dominar. Neste vídeo, vamos mostrar os 10 idiomas mais difíceis para um brasileiro aprender. Agora, sem mais delongas, bora para os idiomas. Idioma número 1. Chinês mandarim. O mandarim é a língua mais falada do mundo por nativos. São em torno de 918 milhões de falantes chineses, mas também é considerada uma das mais difíceis de aprender. Sua gramática é bastante complexa, com 4 tons diferentes e muitas palavras que podem ter significados diferentes dependendo do tom usado. Além disso, a escrita é baseada em caracteres, o que significa que é necessário memorizar um grande número de símbolos para ler e escrever em chinês. Para te motivar um pouquinho se caso você queira aprender esses idiomas, veja como se fala a frase "um vencedor é um sonhador que nunca desiste" em chinês. 胜利者是永不放弃的梦想家。 2. Árabe. Uma das línguas mais faladas do planeta é o árabe, com mais de 280 milhões de falantes nativos, sendo o idioma oficial de 26 países tais como Arábia Saudita, Palestina, Egito, Marrocos, Iraque, Catar, Líbano, Somália, Sudão, Tunísia, entre outros. O árabe é uma língua semítica que tem uma estrutura gramatical muito diferente do português. A escrita é baseada em um alfabeto que é escrito da direita para a esquerda, e as letras podem mudar de forma dependendo de onde estão na palavra. Além disso, existem muitos sons que não existem em português, o que pode tornar a pronúncia bastante desafiadora. Existem 2 formas de língua árabe, a clássica e a popular. O árabe clássico surgiu a partir da tradição oral da literatura dos povos nômades pré-islâmicos e é também a língua sagrada do Islã. Agora veja como se fala a frase "um vencedor é um sonhador que nunca desiste" em árabe. الفائز هو الحالم الذي لا يستسلم أبداً. 3. Japonês. O japonês é a língua oficial do Japão, onde cerca de 128 milhões de pessoas no mundo falam japonês como língua materna. O japonês tem uma gramática complexa, com uma ordem de palavras bastante diferente do português. Além disso, existem 3 sistemas de escrita diferentes para aprender que são hiragana, katakana e kanji. Cada sistema tem seus próprios caracteres e regras, o que pode tornar a escrita japonesa um desafio para os falantes de português. Agora veja como se fala a frase "um vencedor é um sonhador que nunca desiste" em japonês. 勝者とは決して諦めない無双家です。 4. Russo. A língua russa é oficial da Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, com uma média de 258 milhões de falantes no mundo, sendo um dos idiomas com mais falantes nativos. O russo é uma língua eslava que tem uma estrutura gramatical muito diferente do português. A escrita é baseada em um alfabeto cirílico, que tem algumas letras que não existem em português. Além disso, a pronúncia pode ser difícil, com muitas palavras tendo acentos de diferentes tipos. Agora veja como se fala a frase "um vencedor é um sonhador que nunca desiste" em russo. Победитель – это мечтатель, который никогда не сдается. 5. Coreano. O coreano é a língua oficial da Coreia do Sul e Coreia do Norte, com cerca de 80 milhões de pessoas no mundo falam coreano como língua materna. O coreano tem uma gramática complexa, com uma estrutura de frases que é bastante diferente do português. A escrita é baseada em um alfabeto chamado Hangul, que é relativamente fácil de aprender, mas ainda pode ser desafiador para os falantes de português. Além disso, o coreano tem muitas palavras que são parecidas, mas têm significados diferentes, o que pode tornar a comunicação difícil. Agora veja como se fala a frase "um vencedor é um sonhador que nunca desiste" em coreano. 승자는 결코 포기하지 않는 몽상가입니다. Se você está gostando do vídeo e deseja conhecer um pouco mais sobre o mundo,
Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim saberá muito mais sobre as curiosidades que nos cercam através de cada vídeo. E não se esqueça de deixar aquele like, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que também gostam de vídeos como este. Idioma número 6. Polonês. O polonês é a língua oficial da Polônia. No total, cerca de 38,7 milhões de pessoas no mundo falam polonês como língua materna. O polonês é uma língua eslava que tem uma estrutura gramatical bastante complexa, com 7 casos diferentes e muitas regras de conjugação de verbos e declinação de substantivos. A escrita é baseada em um alfabeto latino, mas tem algumas letras que não existem em português. Agora veja como se fala a frase: um vencedor é um sonhador que nunca desiste em polonês. Zwycięzca to marzyciel, który nigdy się nie poddaje. 7. Alemão. O alemão é falado como língua materna por aproximadamente 130 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo a mais falada na União Europeia. É a língua oficial de 4 países: Alemanha, Áustria, Bélgica e Luxemburgo, além de ser uma língua oficial na Suíça e em Liechtenstein. O alemão é uma língua germânica que tem uma gramática bastante complexa, com 4 casos diferentes e muitas regras de conjugação de verbos. A pronúncia também pode ser difícil, com muitas palavras tendo sons guturais e vogais longas e curtas que podem ser difíceis de distinguir para um falante de português. Além disso, a escrita pode ser um desafio, com muitas palavras compostas que podem ser difíceis de decifrar para um iniciante. Agora veja como se fala a frase: um vencedor é um sonhador que nunca desiste em alemão. Ein Gewinner ist ein Träumer, der niemals aufgibt. 8. Turco. O turco é a língua oficial da Turquia e Chipre. No total, cerca de 77,8 milhões de pessoas em todo o mundo falam turco como língua materna. O turco é uma língua aglutinante, o que significa que as palavras são formadas por meio da adição de sufixos a uma raiz básica. Isso pode tornar a gramática bastante complexa para os falantes de português. A escrita é baseada em um alfabeto latino, mas tem algumas letras que não existem em português, fazendo com que o idioma dê um pouco mais de trabalho para aprender. Agora veja como se fala a frase: um vencedor é um sonhador que nunca desiste em turco. Kazanan asla pes etmeyen hayalperesttir. 9. Hindi. O hindi, com 341 milhões de falantes nativos, é uma língua cooficial na Índia. O hindi é uma língua indo-europeia que tem uma gramática bastante complexa, com muitas regras de conjugação de verbos e declinação de substantivos. A escrita é baseada em um alfabeto Devanagari, que tem muitos caracteres que podem ser difíceis de distinguir para um iniciante. Além disso, o hindi tem muitas palavras emprestadas do sânscrito, que é um grupo de línguas indo-áricas, antigas e modernas, as quais formam a maioria das línguas indo-europeias, o que pode tornar o vocabulário bastante desafiador. Agora veja como se fala a frase: um vencedor é um sonhador que nunca desiste em hindi. एक विजेता एक सपने देखने वाला होता है, जो कभी हार नहीं मानता. 10. Islandês. O islandês é a língua oficial da Islândia que tem cerca de 320 mil falantes nativos. O islandês é uma língua germânica que tem uma gramática bastante complexa, com 4 casos diferentes e muitas regras de conjugação de verbos. A escrita é baseada em um alfabeto latino, mas tem muitas letras que não existem em português e muitas palavras com consoantes duplas. Além disso, a pronúncia pode ser desafiadora, com muitos sons que não existem em português. Agora veja como se fala a frase: um vencedor é um sonhador que nunca desiste em islandês. Sigurvegari draumóramaður sem gefur aldrei upp. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aprender uma nova língua pode ser um desafio emocionante, mas também pode ser bastante difícil, especialmente quando a língua tem uma gramática complexa, uma escrita baseada em caracteres ou um vocabulário desafiador. Se você está interessado em aprender um desses idiomas, não desista. Com dedicação, prática e paciência, é possível dominar qualquer língua mesmo tendo um grau maior de dificuldade.
Se gostou desse vídeo, não deixe de assistir nosso vídeo de curiosidade sobre a Mongólia que tenho certeza que vai adorar. Um forte abraço e até a próxima!